Uma história para você ouvir hoje e em qualquer outro dia. Essa história encontra-se na revista O Evangelista de Crianças, da Aliança Pro Evangelização das Crianças. Você pode encontrar em qualquer APEC perto de você. Essa história começa com uma menininha chamada Beatriz. Beatriz ganhou um jogo de sua tia que morava noutro país. Porém, quando ela pegou aquele jogo toda feliz, ela não sabia como jogava. E aí ela ficou lembrando de quando ela brincava com a sua tia, como era maravilhoso, como era bom, quanto tempo passava rápido. Mas naquele momento, ela estava com um jogo em suas mãos que não sabia jogar. E ela ficou aguardando, até que a sua tia mandou um recado. Olha, eu vou mandar um áudio para você, porque eu estou trabalhando demais, explicando tudo como esse jogo funciona. E ela aguardou, até que depois de uma semana, sua tia mandou um áudio explicando tudo sobre o jogo. Ela ouviu, e depois que aprendeu, foi jogar com seus pais, foi jogar com sua prima, e como foi divertido. Então, para a gente saber como alguma coisa funciona, a gente precisa de instrução, né? De sabedoria. Então, é isso que nós vamos aprender hoje, numa história bem linda, que a Bíblia, o livro de Deus, nos conta. Pois é, aconteceu que há muito tempo atrás, Deus levantou um homem, e acho que vocês já ouviram falar sobre ele. Esse homem se chamava Moisés. Moisés foi um homem que Deus levantou para instruir o povo a libertá-lo da escravidão. O povo vivia escravo. Essa história você pode encontrar na Bíblia. Quando Moisés morreu, Deus levantou outro homem chamado Josué. Josué livrou o povo de muitas guerras e conquistou muitos territórios, porque Deus havia mandado ele para ajudar o povo, para dar instrução, para guiar o povo. Quando Josué morreu, Deus levantou juízes. Por quê? Porque o povo muitas vezes esquecia do que Deus queria que o povo fizesse. Então Deus sempre levantava alguém para ajudar o povo a ser fiel, a ser obediente aos seus mandamentos. E é justamente nessa época, na época dos juízes, que Deus levantou uma família. Mas essa família foi levantada com um propósito. E antes de falar sobre essa família, eu quero falar sobre o povo. O povo vivia escravo do pecado. O pecado era quando o povo esquecia-se de Deus e adorava outros deuses, ídolos. O povo esqueceu-se de Deus e se prostrava diante de deuses que eram de mentira. Então, o Senhor mandava para eles momentos difíceis, e era isso que eles viviam. Eles plantavam seus trigos, plantavam suas cevadas, mas os filisteus, um grande inimigo do povo de Deus, ficava lá oprimindo, escravizando e dizendo: tudo que vocês escolherem é nosso, vocês vão ficar com pouca parte daquilo que vocês escolheram. E o povo passava fome, e o povo era escravizado, e o povo começou a lembrar do Deus a quem eles serviam. Mas o povo lembrou também que havia esquecido do Senhor e adorado a outros deuses. Eles estavam em pecado. E a Bíblia fala que pecado é tudo aquilo que eu penso, que eu falo, que eu faço, que não agrada a Deus. É quando eu esqueço de Deus e passo a viver do meu jeito. E lá na Bíblia tem um versículo que fala sobre isso. Lá em 1 João 1,8 diz assim. 1 João 1,8 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Quando nós dizemos que não temos pecado, nós vivemos da nossa maneira, em rebeldia ao querer e à vontade de Deus. E o povo vivia distante de Deus. Mas Deus mesmo assim
queria que esse povo retornasse, voltasse a ele. Por quê? Todo pecado merece ser castigado, e o povo estava sendo castigado, sendo escravizado, oprimido pelos filisteus, por um povo muito mau. Pois é, mas havia uma família bem simples, de um pai e de uma mãe, que viviam com as suas ovelhas, com seus gados, com seu trigo, com a sua cevada. Na Bíblia não fala do nome da esposa, mas fala do nome do esposo, que era Manoá. Manoá era da tribo de Dan, uma das tribos do povo de Deus. E eles receberam uma visita inesperada. E essa visita foi uma visita do Senhor. A Bíblia fala que o mensageiro de Deus chegou para a esposa e lhe trouxe uma grande notícia. Que notícia foi essa? Que ela daria à luz a um filho, que ela receberia um bebê, que ela ficaria grávida. E ele estava ali porque esse menino ia ter uma tarefa especial. Então esse menino precisava ser bem cuidado desde a barriga da sua mãe. E o anjo disse: olha, esse menino não vai poder cortar o cabelo. Ele vai ser dedicado ao Senhor. E você, quando estiver grávida, você não pode beber bebida forte. Você não pode comer coisas que Deus não quer. Coisas que são consagradas a outros deuses. Alguns alimentos que são contaminados. Você não pode comer coisas que Deus não deixou para comer. Então, você precisa seguir todas as instruções que eu estou te dando. E aquele anjo foi embora. Mas, diante de tudo isso, era de fato que Deus estava lembrando daquele povo. Deus estava amando aquele povo. Porque vocês lembram do que o anjo disse? O anjo disse que esse menino teria uma grande responsabilidade. Esse menino seria um menino que libertaria o povo da escravidão, do pecado. Isso mostra como Deus amava aquele povo. Deus amava aquele povo e ia dar para eles a libertação. Assim como Deus nos ama. Deus me ama, Deus ama você. Sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Lá em 1 João 4:8 nos diz: Deus é amor, Deus me ama, Deus ama você. Deus amava aquele povo. Então a esposa foi correndo contar para o seu marido. Só que o marido disse: eu preciso também saber de todas essas instruções. Eu preciso saber como cuidar desse menino. Eu vou pedir ao Senhor para que esse anjo venha novamente aqui. Então, olha só o que aconteceu. Ele pediu ao Senhor para que o anjo fosse novamente visitá-los, para que o anjo pudesse instruir especialmente ao pai, ao Manoá. Pois é, Manoá sabia que deveria criar o filho que Deus ia dar da maneira que Deus se agradava. A Bíblia fala também lá em Provérbios 2:6, porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. É Deus quem nos dá inteligência, é Deus quem nos dá sabedoria. Olha, e assim como Manoá pediu sabedoria a Deus, Deus quer que você também peça sabedoria a Deus. Foi isso que ele disse: Senhor, manda de novo esse anjo aqui para falar comigo, para me instruir, para que eu saiba se tudo o que aconteceu foi de Deus mesmo. E vocês não sabem, crianças, o que aconteceu. Deus ouviu a oração de Manoá e o anjo voltou. Manoá estava trabalhando, mas a esposa correu para chamá-lo e disse: o homem de Deus está novamente aqui, venha. E ele foi. Quando ele chegou lá, que viu o mensageiro de Deus, ele fez todas as perguntas de novo. E sabe o que aconteceu? O anjo repetiu tudo aquilo que tinha falado para sua esposa. Disse que ele seria um menino que Deus estava levantando para salvar o povo, que eles precisavam ter toda a sabedoria em ensinar ele, para que ele fosse um menino obediente a Deus e ao seu querer.
E eles ficaram tão felizes com aquelas instruções. E de repente o Manoá disse: olha, nós queremos fazer uma oferta de sacrifício para você. E o anjo disse: não, para mim não. Vocês têm que fazer essa oferta de sacrifício para o Senhor. E Manoá disse: como é seu nome? E o anjo disse: o meu nome é maravilhoso. Faça o sacrifício ao Senhor. Existiam 2 tipos de sacrifício naquele tempo. O sacrifício de perdão dos pecados, quando eles pegavam um cordeirinho sem defeito e sacrificava, e Deus mandava fogo do céu para consumir aquele sacrifício. E o sacrifício da dedicação, quando eles pegavam ervas, trigos, cevada e oferecia em consagração e dedicação ao Senhor. Então, o Manoá fez aquele sacrifício para Deus. Enquanto eles fizeram aquele sacrifício, sabe o que aconteceu? Eu vou já lhe contar. Mas olha, você pode dizer: ah, então nós temos que fazer sacrifício hoje também? Não, não precisa fazer mais nenhum sacrifício. Sabe por quê? Porque o sacrifício perfeito já foi feito. Sabe que sacrifício perfeito foi esse? Quando Jesus veio a este mundo, o único e perfeito Filho de Deus, que nunca pecou, mas voluntariamente se deu por amor a mim, por amor a você. Ele viveu nesse mundo, fez muitos milagres, mas ele sabia que precisava morrer em nosso lugar para que o meu pecado e o seu pecado fosse perdoado. Jesus derramou o seu sangue naquela cruz como um sacrifício perfeito diante de Deus para perdoar os nossos pecados. É isso que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz aqui em Hebreus 9:28. Hebreus 9:28 diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, Jesus se ofereceu em nosso lugar como um sacrifício perfeito. Por isso não precisa mais fazer sacrifício, porque Jesus é um sacrifício perfeito. Mas ele não ficou morto, ele ressuscitou, ele voltou a viver, ele está vivo. E por causa do que Jesus fez por mim e por você, os nossos pecados podem ser perdoados e nós podemos ter alegria diante do Senhor, assim como Manoá teve e a sua esposa. Eles ficaram alegres com a visita daquele mensageiro, com tudo que Deus tinha preparado para o filho que nasceria. Então, eles bem felizes ofereceram aquele sacrifício ao Senhor e o anjo saiu voando pelas chamas do sacrifício de volta para o céu. E naquela hora eles disseram: pronto, nós vamos morrer. Se ajoelharam, prostraram-se por terra e disseram: nós vimos a Deus. E a esposa disse: não, Manoá, nós não vamos morrer, porque se nós fôssemos morrer, não precisava Deus ter nos falado tudo isso. Nós vamos ter o nosso filho e nós vamos consagrá-lo ao Senhor. E foi isso que eles fizeram. Eles tiveram aquele filho, depois do tempo certo o filho nasceu. Sabe como era o nome desse filho? Sansão. Sansão nasceu para cumprir a promessa do Senhor. E você sabe quem deu todas as orientações para que esse filho crescesse nos caminhos do Senhor? Deus. Olha o que diz aqui em Tiago 5:1, a palavra de Deus diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedido. Isso quer dizer que Deus dá, Deus concede sabedoria a quem pede. E se você precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele vai te dar. Você, criança que precisa de sabedoria, peça a Deus. Você, papai, que precisa de sabedoria para criar os seus filhos. Você, mamãe, peça a Deus que Ele dá a todos aqueles que pedem. E foi assim que aconteceu. Que maravilha! Manoá buscou a Deus. E Deus lhe deu toda a instrução para cuidar do seu filho, para criar os seus filhos no caminho do Senhor. E na Bíblia fala que aquele menino nasceu, cresceu e foi tudo que Deus determinou. Tudo que acontecia com Sansão,
era propósito de Deus. E a Bíblia fala que ele reinou 20 anos como juiz. Ele venceu muitas batalhas contra os filisteus, libertou o povo dos filisteus. Na Bíblia fala que morreram tantos filisteus no tempo de Sansão, que até na morte de Sansão, milhares de filisteus morreram. E se você quiser conhecer mais sobre a história dele, você tem que procurar na Palavra de Deus, a Bíblia. Agora eu quero falar para você que já tem Jesus no seu coração. Sabe o que Deus quer? Deus quer ensinar você através da Bíblia, a Palavra de Deus. Então você que precisa de sabedoria, na Bíblia nós temos tudo o que nós precisamos. Toda a inteligência, todo o entendimento, toda a sabedoria está na Palavra de Deus, a Bíblia. Você pode buscar sabedoria em Deus, você que já tem Jesus no seu coração, você que já tem uma Bíblia na sua casa, leia todos os dias para que você seja sábio diante de Deus. E se você ainda não tem Jesus no seu coração, não tem problema. Deus quer que você o busque, porque Ele é o dono de todo conhecimento. Se você reconhecer diante de Deus os seus pecados, pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados, se você crer que Jesus veio a esse mundo, morreu, mas ressuscitou e hoje pode vir morar no seu coração, você pode falar com Ele, pedindo para Ele vir morar no seu coração. E Ele vai se tornar o seu Deus, o Senhor da sua vida e o seu Salvador dos pecados. Lá em João 1,12 diz assim, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você pode se tornar filho de Deus. Mas o meu desafio para você está lá no Tiago 1,5, que a gente já leu aqui e já disse para você. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Tiago 1,5. Que Deus nos abençoe e nos encha de sabedoria para a glória dele. Amém? Deus abençoe você.